aqui com o Mike Shea, profeta, voz do Senhor para a nossa nação. E a gente quer muito poder te ouvir, Mike. Mike, querido, nós te recebemos como profeta do Senhor e por isso nós acreditamos que nós vamos receber, amém, o galardão de profeta, a palavra da vinda de Deus, aquilo que está no coração do Senhor. Nós te recebemos, amém, com honra de alguém que é enviado por Jesus Cristo para nós, para o nosso povo, para a nossa nação. Muito obrigado por você estar nos abençoando aqui nessa noite. A gente está muito feliz em poder te ouvir, Mike, querido. Obrigado, Paulo. Tá me ouvindo? Muito bem. Ótimo. É muito bom estar com vocês, com todos vocês. E louvo a Deus pela oportunidade. É um tempo um tanto incomum, né? Dizem que vai haver um novo normal, né? Mas a gente está ainda descobrindo o que é. Eu creio que todos nós estamos atentos, que nós como igreja precisamos ser muito mais igreja que nunca. E eu quero dizer para os irmãos que eu creio que isso significa rendição, maior rendição e simplicidade. Deus não está procurando complicar as coisas agora, não. Se tem alguma coisa que está acontecendo da obra do Senhor em nós é simplificar. Isso, eu sei que a gente usa, se eu puder falar isso, eu estava ouvindo o irmão orar, eu tenho ouvido esses dias muitos irmãos pelo mundo inteiro orarem, e eu tenho também orado. Eu creio que o que nós precisamos focar nesse momento é a figura de filho. Todas as figuras das Escrituras do Antigo Testamento apontam para a figura principal do Novo Testamento, que é filho. Todas as figuras, aliás, o ser humano começou no jardim como filho. E Jesus vem para restaurar a nossa filiação. Ele não veio restaurar a paternidade de Deus, que a paternidade de Deus nunca mudou, nunca ficou manchado, não precisa ser restaurado. O que precisa ser restaurado é a nossa filiação. E quando nós encontramos figuras nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, todos eles, até os profetas, apontam para o dia do Filho. Porque tudo que nós seremos hoje depende muito da gente crescer na nossa filiação. É por isso que Paulo, que conhece muito bem todas as figuras das Escrituras que ele lidava para então escrever na inspiração do Espírito Santo, que provavelmente ele nem sabia que estava escrevendo as Escrituras do Novo Testamento. Ele fala para os Efésios que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, figuras que não tinha no Espírito Santo das Escrituras do Antigo Testamento, esses existem até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o alvo do Senhor é o que é encontrado em Romanos 8, e somos lembrados disso nesse momento. Que o que Deus está querendo levantar é a manifestação dos filhos de Deus em todas as nações. Eu entendo que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são apenas pais espirituais.
para que todos nós nos levantemos na última geração, que serão 3 a 4 gerações juntos da igreja, que nos levantemos como filhos de Deus, na medida da estatura da plenitude de Cristo. E nessa, vamos dizer, para esse fim, há 25 anos o Senhor me colocou numa busca e num momento de correção. Ele sabia que eu estaria envolvido com um mover de intercessão e batalha espiritual. Mais tarde, justamente na mira de 24/7, tá? Levantando um centro de adoração 24/7 para a igreja de uma cidade, né? 112 turnos, 90 minutos cada turno, 112 ministérios da única igreja que existe na cidade, a igreja da cidade. E ele começou a falar comigo em Mateus, isso foi em 1994. Eu estava estudando sobre reino. Deus tinha chamado minha atenção para um termo, evangelho de salvação ou evangelho do reino. E eu tinha visto que eu mesmo, como diretor de seminário, professor de seminário, pastor de igreja, líder denominacional, já missionário enviado no campo onde Deus queria que eu tivesse, que eu estava pregando o evangelho de salvação, que é um ponto do evangelho do reino. E Deus começou a abrir o meu entendimento, trazendo a palavra correta e iluminação das Escrituras, me fazendo entender as Escrituras, mesmo sendo diretor de seminário, professor de seminário. E eu estava lendo em Mateus. Mateus, em todo o nosso estudo teológico, ensina para nós que Mateus é o evangelho do reino, porque ele pega e ele fala mais o termo reino de Deus que os outros evangelistas. Além disso, é nele que nós vamos encontrar as parábolas do reino e a pregação, e o próprio termo em si. Eu estava lendo e eu cheguei em Mateus 6, onde eu sabia que tinha Mateus 6, versículo 9 em diante. Eu sabia que tinha a oração de Jesus. Mas ele começa a orar, falando em versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles recebem a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, te responderá. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que você tem necessidade antes que você peça a Ele. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus. E nós sabemos a oração. Nesse dia, é como se essa oração, de repente, pulasse da página, porque bem no meio, venha o teu reino. Eu só posso dizer para você que nesse momento, essa frase, porque eu estava estudando sobre o reino, e a vinda de Jesus não tratava somente de salvação, e sim, a vinda do seu reino,
a manifestação do seu reino, para qual a gente tem que ser salvo. Sermos filhos de Deus, sim, é necessário ser salvo, mas ser salvo não é para ser salvo. Ser salvo é para se tornar filho. E de repente eu vi Jesus ensinando a orar. E Deus, como se denunciou nesse momento todo o meu preconceito. Por favor, diretor de seminário, professor de seminário, pastor, líder denominacional, crente de mais de 20 anos. E Deus mostrou. Entenda, com os meus 16 anos, quando eu me converti, esse foi um dos primeiros evangelhos que eu li. Eu adquiri uma Bíblia porque eu fui criado na Igreja Católica. E quando eu cheguei, eu nunca tinha lido a Bíblia, então comecei a devorar. Todo dia, chegando depois do serviço, eu lia e lia, e lia. E eu vi aqui. E essa parte, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu fui ensinado uma prática, né? Parte da prática que infelizmente, eu associei esse momento que eu estava lendo foi de ficar repetindo na hora depois de me confessar, de fazer repetindo o Pai Nosso tantas vezes, o tanto que o padre falou para eu fazer. E por essa prática, infelizmente, para mim, essa oração tinha se tornado uma vã repetição. E na minha imaturidade cristã, recém-nascido em Cristo, eu fiz um voto interior. Eu falei, Senhor, nunca mais eu vou fazer uma oração decorada. E eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, porque 2 versículos depois, Jesus fala, portanto, vós orareis assim. Depois eu trato isso, mas como que ele vai falar para não fazer vã repetição e depois ele vai falar exatamente o que a gente deve orar? E eu tinha tomado um voto. Nunca mais eu vou fazer uma oração decorada, para que não seja em vão. E nesse momento, ingressei num período de 20 anos, onde nunca mais eu fiz essa oração. Uma frase ou outra, talvez numa liturgia. E essa palavra para mim, essa oração para mim, era apenas uma oração litúrgica, denominacional, para mim uma vã repetição. E nesse dia, 20 anos depois, 1994, 95, quando eu estava vendo sobre o reino, o Senhor disse assim, Mike, você jogou fora a intercessão, a oração mais importante. E ele começou a falar comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, até porque eu sei que eu estou lidando aqui, eu estou me dirigindo aqui a alguns irmãos, a maioria tem se envolvido em 24/7 e também em batalha espiritual, todo mover de intercessão do Espírito Santo desde os anos, final dos anos 80, início dos anos 90. Eu passei por tudo isso, acompanhei tudo isso. E o Senhor me fez 3 perguntas. Mãe, você acha que Jesus teria ensinado a orar se não fosse necessário orar para que viesse o reino? E não fosse necessário orar para que o nome dele fosse santificado? Necessário orar para que o pão viesse? Necessário orar
para que pecados fossem perdoados, necessário orar para não deixar cair em tentação? E aí, de repente, lógico que não. Jesus não está de brincadeira. Isso que a gente observa na sua atuação com seus discípulos, ele está, inclusive, quando eles começam a desviar de algum propósito, ele chega e dá duro. Quem é o maior? O maior entre vocês é quem serve. Não vem querer sentar do meu lado. Não conseguiram expulsar o demônio do menino, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou ter que tolerar vocês? Ele deu duro, ele não estava brincando quando ele estava ministrando. Então, de repente, Deus estava me chamando a atenção porque eu tinha desprezado. Eu tinha desprezado. Nisso, ele fez a segunda pergunta. Mike, você acha que Jesus vai ensinar a fazer uma oração que o Pai não está inclinado a ouvir e atender? Ele acabou de dizer, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu... E nisso eu percebi, Jesus jamais vai ensinar a fazer uma oração balela, uma oração religiosa. E eu comecei a me sentir muito pequeno diante das perguntas que o Espírito Santo estava me fazendo. Terceira pergunta. Mike, e aí, você tem mestrado em teologia, você estudou missões, você está no campo, você é diretor de um seminário, professor no seminário. Me diz, você acha que você consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias? Do Filho de Deus? Do sumo sacerdote? Do rabino? Do mestre? Do primogênito? Do Senhor dos senhores? Rei dos reis? Hoje mesmo o Senhor me levantou de manhã e eu fiz algo dirigido pelo Espírito Santo. Eu peguei um app que tem a Bíblia em áudio e acompanhei a leitura enquanto ouvindo o áudio de Hebreus, a carta dos Hebreus, que fala sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus. Ele como sumo sacerdote, ele como cordeiro, superioridade do seu sangue, superioridade da aliança feita nele. E relembrei como que eu podia ter desprezado a única oração que ele deixou e disse, portanto, vós orareis assim. Eu tinha desobedecido à voz do meu mestre. E nesse dia, além de chorar, eu fiz um pedido. Me arrependi e falei, Deus, me perdoa. Porque o Senhor estava me levando a entender. E pode ser que pessoas vão discutir comigo, mas eu entendo que Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal superior, a ordem de Melquisedeque. Eu entendo pela leitura de Hebreus que o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Israel caducou. Era um sacerdócio profético, sombra que apontava para o futuro, que se realiza na pessoa de Jesus. E nós somos sacerdotes dessa ordem. Nós somos sacerdotes, não da ordem cujos sacerdotes foram separados e consagrados e constituídos por sangue de animais, e sim pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus que tirou o pecado do mundo. E que quando entramos em Apocalipse, quando João viu no cenário celestial, em Apocalipse 5,
versículos 9 e 10, ele ouviu um cântico novo sendo cantado. E nesse cântico novo sendo cantado pelos 4 seres viventes, 4 seres viventes e 24 anciãos, ele ouviu que eles foram que pelo sangue do Cordeiro ele estava separando pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Se você puder ouvir como eu ouvi, essa é a oração da nossa ordem. É a oração do Filho de Deus. É a oração do apóstolo. É a oração do mestre. A oração do profeta do Novo Testamento. A oração do evangelista do Novo Testamento. A oração do pastor do Novo Testamento. Onde nós encontramos essa oração em Mateus, é interessante porque quando a gente olha o contexto, 2 coisas ressaltam para nós. Primeiro, Jesus está pregando para o povo de Israel. É justamente o povo sacerdotal que Deus separou entre as nações. E eu não sei se os irmãos atentaram, porque pelo que eu vi em tudo que foi falado, a celebração da Páscoa, a gente relembrou muito a questão da praga passar por cima, né? De não sermos atingidos pelo coronavírus. E celebramos a Páscoa pela primeira vez em casa e relembramos aquela primeira Páscoa, mas não relembramos o que Deus falou em Números 3 sobre aquele momento. E é significante que a gente relembre isso, porque nós, ao relembrar, passar por cima a praga é só a metade do que estava acontecendo aquela noite. Deus diz em Números 3, versículo 11, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus, eu sou o Senhor. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas querendo falar por que Deus escolheu os levitas, por que Deus escolheu os levitas. E quando a gente fuça o suficiente para saber o que diz as Escrituras, eles foram escolhidos porque o seu número se aproximou mais ao número dos primogênitos. Naquela noite lá no Egito, quando o anjo da morte passou por cima, Deus consagrou com o sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas o primogênito, a nação de Israel. Pela boca de Moisés, Deus tinha falado para Faraó: Israel é meu primogênito, meu filho, meu primogênito. Deixa o meu povo, deixa meu filho ir ao meu encontro, senão eu vou matar seu primogênito. Êxodo 4, versículos 22 em diante. E aqui Deus deixa muito claro, ele cobra. Eu separei para mim os primogênitos. Primeiro, a nação toda, mas dentro da nação, todos os primogênitos de cada família. E ao invés de trazer para si, para servir no sacerdócio próximo, para ensinar toda a nação o sacerdócio da nação, ao invés de tirar o primogênito de cada casa, ele faz contar os homens de certa idade em cada tribo e o número dos primogênitos. O número dos primogênitos, 22.273, se não me engano.
o número dos homens na tribo de Levi? 22 mil. E por isso Deus separou a tribo de Levi para servir. E dentro da tribo de Levi, sim, o primogênito da casa, ou da tribo, tá? Arão, serviu como sacerdote, ministrando no Santo dos Santos. A questão é que quando Jesus vem e ele vai pregar, você sabe que Mateus 6 fica entre Mateus 5 e 7, né? Mateus 5, o Sermão do Monte. 111 versículos. E inserido no meio desse sermão, a convocação do Messias para interceder. Você diz, Mike, interceder? Uma vez que ele fala, nosso não é mais pessoal. É intercessão. E nós vamos descobrir que ele mesmo fazia essa oração. Então, toda a base dele foi intercessão. Ele veio como sumo sacerdote na nova ordem. Ordem superior, da ordem de Melquisedeque. E ele prega como Messias, ele prega de cidade em cidade esse sermão do monte que foi lembrado por Mateus, que uma vez ele pregou esse texto, esse sermão no monte. Ele está relembrando, mas quando nós entendemos que Jesus tinha um ministério itinerante, entendemos que ele pregava de cidade em cidade justamente esse sermão. E Jesus está chegando e pregando, como Messias, ele está pregando a proposta dele como rei de Israel, como o Messias. Ele está apresentando quem quer. E paira uma pergunta, quem quer? Quem quer continuar nessa opressão do Império das Trevas? Opressão de Roma. Quem quer continuar nessa manifestação de roubo, morte e destruição? Ou quem quer o meu reino? Então vocês vão ser... Como que vocês vão agir? Bem-aventurados. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Ele está dizendo, se você se encontra nessas condições e você quer meu reino, então vocês vão orar desse jeito. E de cidade em cidade ele vai atiçando para ver quem resta. E eu queria que você entendesse que em Israel, quando Jesus termina seu ministério e tem 120 esperando a promessa do Espírito Santo, é 120 entre milhões. Quantos não tinham sido curados, mas não estavam esperando, não tinham se tornado discípulo de Jesus? Quantos até ressurretos, lepras que foram curados, purificados, aleijados que andaram, cegos que viram, e só tinha 120 esperando. Não vamos criar uma visão romântica de Israel nesse tempo. Não dá. Tinha milhões habitando em Israel nesse momento. Milhões morando em Jerusalém nesse momento. E 120 é só que estavam esperando o Espírito Santo. Ele estava indo de cidade em cidade, manifestando o poder do reino de Deus, a sua palavra como nunca. Se Paulo diz que a sua pregação era com a demonstração do Espírito de poder, quanto mais o próprio Messias, quanto mais o próprio Jesus. E ele manifestava cura, manifestava
o poder do reino de Deus para então pregar. E mesmo assim, só tinha 120 esperando a promessa do Espírito Santo. Jesus estava desejoso em levantar um exército de sacerdotes que orassem como ele orava. E você diz, orava como ele orava, Mike? O outro texto que fala sobre isso se encontra em Lucas 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu queria fazer umas observações aqui que Deus me falou ao longo dos anos, porque eu pedi, Senhor, se o Senhor me ensina o que estava por trás, eu vou fazer essa oração do jeito que Jesus ordenou. Portanto, vós orareis assim. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Nós precisamos entender que nesse momento os discípulos não são apenas os 12. Sim, acrescentou mais 70 ao seu número em capítulo 10. E no capítulo anterior, no capítulo 9, antes de João Batista, ou no mesmo capítulo, quando João Batista é relatado que ele foi decapitado, nesse mesmo capítulo nós encontramos o momento, versículo 37 de capítulo 9, o momento que um jovem é trazido para Jesus pelo seu pai. E os discípulos, certamente próximos a Jesus, no meio da multidão, estão vendo esse homem chegar, e eu acho que Pedro está cutucando João. João, você está vendo ali? Sim. Ô, Tiago, está vendo aí? Ó? É ele. E Pedro fala, pois eu orei por esse menino 10 vezes ontem, e nada. Eu também. Aí o Tiago, também. E ele está se aproximando, e eles começam a olhar um para o outro. Será que ele vai contar? Será que ele vai contar? Ai, contou. Chegou o homem, colocou o filho diante de Jesus, disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu filho às vezes cai na água, outras vezes no fogo, fica estrebuchando. Eu trouxe para os seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Você sabe a reação de Jesus, né? Uma geração incrédula e perversa. Até quando eu vou aguentar vocês? Traz o menino, expulsou o demônio. Por que não podemos? Por causa da pequenez da vossa fé. É nessa sequência, porque em capítulo 10 eles saem, eles começam na ordem de Jesus, e entenda, os discípulos estão expulsando demônios e curando enfermos na autoridade dada a eles pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo não estava habitando neles ainda. E eles voltam para dar relatório dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus se exulta. Graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequenininhos. De repente nós descobrimos que Jesus se alegrou tanto quando os discípulos mostraram a fé. E eles expulsaram os demônios que antes não estavam. E parece que nesse momento, quando eles estão vendo Jesus orar, eles estão pensando em algo. Esse algo é revelado pela comparação com João.
ensina-nos a orar. Eles não têm um ponto final ali. Senhor, ensina-nos a orar. Continua. Como também João ensinou aos seus discípulos. Tem no meio deles alguns discípulos que andavam com João. Então, eles sabem a oração que João fazia e ensinou a fazer. Então, eles não estão pedindo para ensinar essa oração, eles estão reconhecendo algo. A oração que João ensinou a fazer foi o segredo do ministério de arrependimento. Fez com que multidões saíram das cidades, vieram ao nosso encontro no Rio Jordão para confessar seus pecados publicamente em arrependimento e serem batizados. Essas multidões agora estão vindo ter com Jesus. Jesus, nós sabemos que o que o Senhor está cobrando de nós vai além da agenda de João. Começa com o mesmo ponto. Pregai, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas o Senhor está cobrando de nós curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Eles estão vendo Jesus orar. É lógico que eles estão pedindo, Senhor, se o Senhor ensinar para nós o que está ensinando, o que está orando ali, nós vamos poder fazer tudo que o Senhor está pedindo de nós. Agora, abro parênteses, porque eu creio que como discípulos de um ministro itinerante, que tinha um sermão básico, que é o Sermão do Monte, tá? Que ele pregava de cidade em cidade. Eles também, por sua vez, indo pregar numa cidade onde ele estava para vir, que sermão que eles vão pregar? Que mensagem que eles vão pregar? Se você tivesse andado comigo, você vai começar a pregar as mensagens que eu prego. Não, você não vai começar com sua própria mensagem. Você é meu discípulo. Você vai pregar a mensagem que eu prego para ter o resultado que eu tenho quando eu prego. Para você aprender como é que é. Eu creio que até os discípulos já estavam pregando o Sermão do Monte, dentro do qual eles estavam dizendo, portanto, vós orareis assim. Então, ele os ensinou, como se ele não tivesse ensinado a orar até então. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu creio que eles olharam um para o outro assim, eu sei que não está no texto, mas tipo, Estou careca de saber disso. Mas eles não tinham, como eu mesmo, não tinha legado essa oração como o próprio oração que Jesus fazia para preparar para fazer as coisas que ele fazia. Porque a solicitação dos discípulos é essa: ensina-nos o que o Senhor está orando, para que nós possamos fazer o que o Senhor está fazendo. Porque sabemos que essa oração que o Senhor faz é o que te capacita a fazer as coisas que o Senhor faz depois. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou te convidar aí para o meu canal de YouTube depois para ver as próprias frases da oração e o que está
por trás de cada frase biblicamente. Mas eu preciso seguir no momento que nós estamos hoje. Por quê? Pentecostes celebra o momento. Vamos só ver o texto. Sabe por quê? Quando Jesus termina de ensinar essa oração, a palavra lê assim: disse-lhes ainda Jesus. Opa! Ele não só ensinou a própria oração. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar, à meia-noite lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Curto e grosso, Jesus está dizendo: eu importuno meu Pai a vosso respeito desse jeito. Pai nosso, que estás nos céus. E o meu Pai me atende. Eu importuno meu Pai. Isso me leva a entender, se Jesus foi instruído pelo Espírito Santo, quem ensinou ele a fazer essa oração? Muitos têm me falado, não, mas tem o Amidá, aquela oração lá da Babilônia, do cativeiro, que tem muito a ver com isso. Pode ser. Não, mas o outro é o Avinu Malkeinu, que é a oração do sumo sacerdote no dia de Yom Kippur. E eu vou dizer, mas aí eu vou dizer, Jesus não é qualquer mestre e Jesus não é qualquer sumo sacerdote. Não dá para comparar a oração que Jesus ensina a nenhuma outra oração. Jesus é instruído pelo Espírito Santo desde pequeno. E no momento em que o Espírito Santo começou a falar com Jesus que ele era o Messias e começou a revelar nas Escrituras o propósito dele, creio eu, depois do momento que Jesus reconheceu que Deus era o Pai dele com 12 anos no templo, a partir daquele momento nós teríamos colocado esse menino num púlpito para pregar precocemente. O pai pegou e o escondeu por mais 18 anos. Anos em que ele aprendeu a obediência, aprendizagem que gerou confiança ao ponto que Jesus se entrega no batismo para se identificar com os nossos pecados e fazer a justiça do Pai. E o Pai não aguentou. O Pai que Jesus tinha reconhecido no templo 18 anos antes, agora grita para todos os seres humanos presentes ouvirem: este é meu filho muito amado em quem me comprazo. Mas para o próprio Jesus ele declarou: tu és meu filho amado em quem me comprazo. E o mundo espiritual ouviu, porque nesse mesmo dia ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por todos os seres das trevas. E eu não sei onde estava o capeta nesse mundo espiritual, mas ele é limitado, ele não é onipresente. E ele levantou a cabeça dele: onde está esse filho de Deus? E foi derrotado pelo Filho de Deus. Por quê? Todos os dias Jesus já estava orando: não me deixe cair em tentação.
Lucas 11, nós somos privilegiados e honrados por Deus, porque nesse momento abre-se uma janela e descobrimos que essa oração, longe de ser uma oração litúrgica, denominacional, uma vã repetição, é a oração que conduzia à intercessão de Jesus. Como é que eu sei? Porque no jardim nós ouvimos: Pai, se puder passar de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Eu importuno meu Pai a teu respeito. Eu sei que se eu importunar, Ele vai dar tudo que tem necessidade. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe que Ele vai subir. Ele tinha feito referência a isso. Mais tarde, em João, ele vai dizer: eu vou para o Pai. Eu vou rogar ao Pai. Ele vai enviar o outro conselheiro. O outro Paracletos. Ele reconhecendo que ele era o primeiro Paracletos e que o Espírito que vinha seria para os discípulos como ele mesmo era para os discípulos. Porque ele conhecia a ministração do Espírito Santo na sua própria vida e o Espírito Santo seria para eles como foi para ele mesmo. Mas ele não parou de falar com essa parábola. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. A gente tem o costume de isolar esse pedir, bater e buscar, né? Jesus estava dizendo: vocês querem saber como é que eu peço, Pai Nosso? Como é que eu busco, Pai Nosso? Como é que eu bato, Pai Nosso? E não paro. Não paro, não paro, não paro. Porque eu sei que se eu pedir, Pai Nosso, vou receber. Se eu buscar, Pai Nosso, vou achar. Se eu bater, Pai Nosso, vai se abrir para mim. Qual dentre vós, tudo é continuação no ensino dessa oração. Então, tudo que ele está falando está ligado a essa oração que ele mesmo fazia, já tinha ensinado faz tempo, e agora eles estão descobrindo: ai, o Senhor mesmo ora assim? Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, dará em lugar de peixe uma cobra? Se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, eu acho que todos eles nesse momento estavam pensando: opa, eu estou bem. E Jesus vem e trau. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem dele. Você está ligado? O texto de Lucas 11 liga a oração que nós chamamos Pai Nosso a Pentecostes. O Pai dar o Espírito Santo. Rogarei ao Pai. Então, você pode ver comigo, Jesus, quando ele ascende, a palavra em Hebreus diz que ele entrou com seu próprio sangue. Ofereceu seu sangue e disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Só que ele está à direita do Pai agora.
Antes ele intercedia, assim, aqui na terra, por nós. Agora, ele está à direita do Pai, clamando isso. Você sabe por que eu faço essa oração? Porque tudo que eu preciso é o Espírito Santo. Tudo que Jesus precisava era o Espírito Santo. Tudo que eu preciso é o Espírito Santo. É a oração que ele fazia e faz, para que o Pai libere o Espírito Santo. Vem o teu reino. O reino de Deus não se trata, não consiste em comida e bebida, e sim paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Eu amo isso. Eu amo isso. É tão simples. Eu não sei de outros, mas para mim, ótimo. Abraão orou no seu tempo, intercedeu no seu tempo. Eu vou interceder como Jesus ensinou, porque Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que Davi. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior. Eu acho que ele não estava brincando e, de repente, eu sei que para muitos, tá? Pode haver uma resistência, porque temos conhecido essa oração como litúrgica, denominacional e uma vã repetição. Se tornou para nós como uma palavra amor. De tanto ser usado e abusado, perdeu o significado. Mas está na hora que o Espírito Santo está renovando isso. Sabe como eu sei? Vocês me conhecem como do Ministério Casa de Davi. Vocês sabem que Deus nos deu muitas canções. De 99 até 2014, por aí. Canções que Deus fez correr e ser cantado em toda a nação. E eu cheguei a afirmar que, vendo como o corpo de Cristo estava cantando certos temas, que se você quer saber o que o Espírito Santo está falando com a igreja, uma das coisas que você pode ver é as canções que a igreja está cantando de nação em nação. E você vai ver temas em comum. Eu sei de 5 versões do Pai Nosso hoje. Sabe o que é isso? O Espírito Santo, na hora que a gente vai adorar, ele fala, não, pera. Interceda. Como Jesus ensinou. Como Jesus ensinou. Paulo pediu para eu falar sobre isso hoje, mas eu amo. Sabe por quê? Justamente no tempo de Pentecostes. Porque eu sei que no dia que ele ascendeu, ele entrou no Santo dos Santos com seu sangue, para apresentar seu sangue. E para interceder. Eu creio sim, por essa exposição que eu fiz agora. Eu creio que é revelado na palavra que ele orou, Pai nosso, que estás nos céus. Agora, nisso, eu vou reparar também que como sombra, se você for procurar a oração do sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, o único dia que ele entra no Santo dos Santos, chamado Avinu Malkeinu, Pai Nosso, Rei Nosso, você vai observar uma semelhança impressionante a essa oração. Mas é sombra. O real é da boca de Jesus, porque é só Jesus que entrou no Santo dos Santos Celestial. Mas sabe uma coisa? Pelo seu sangue, nós cremos que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Sabe por que eu faço essa oração?
Eu estou fazendo no mínimo, eu marquei para fazer 5 vezes ao dia. Tá? Programei meu celular para fazer 5 vezes ao dia. Não é apenas uma repetição, não. Destrincho, o Espírito Santo inspira e vai longe. No mínimo 5 vezes por dia. Mas sabe por que eu faço? Primeiro, porque ele é o primogênito, meu exemplo. Segundo, porque ele é o sumo sacerdote da ordem. E não estava brincando. Terceiro, ele era o mestre. É o mestre. Ele diz, vós orareis assim, e disse no outro texto, quando orardes, dizei ordens. Então, eu não vou brincar. Tá? Agora, tem uma outra razão. Quando eu oro assim, eu sei que eu estou concordando na terra com a oração que ele faz à direita do Pai. Eu creio que isso explica por que a gente vai fazer essa oração em tantas línguas. E que o Espírito Santo acrescente fé a todos nós nesse momento. Por quê? Porque é a oração dele que ele está fazendo à direita do Pai por nós. Paulo? Oi, Mike. Estou me derretendo aqui. O meu pai e a minha mãe me ensinaram a orar o Pai Nosso todos os dias, quando a gente ia dormir. E essa é a oração que eu tenho orado com os meus filhos todos os dias. De geração em geração. Uma geração para outra geração. As verdades do nosso Deus. Eu queria convidar, nós temos aqui alguns irmãos de várias nações que vão orar nas suas línguas a oração que Jesus nos ensinou. Lá na Babilônia, o nosso Deus teve que misturar a língua das pessoas porque eles tinham um intento mal no coração. E quando os homens estão unidos, mesmo com um intento maligno, eles conseguem alcançar coisas por causa da unidade. Mas em Pentecostes, cada um falava numa língua, mas todos diziam a mesma coisa. Falavam da grandiosidade do nosso Deus. Pois, Mike, foi um dia muito corrido para mim. E eu cheguei em casa pouco antes de sair. E eu procurei tentar dormir 1 hora. Mas na hora que eu estava ali esperando para ter que acordar de novo, nessa 1 hora, sabe o que eu fiz? Eu orei, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando a gente pensa em cada uma das palavras que Jesus nos ensinou, é exatamente aquilo que nós queremos, porque o Espírito Santo está gemendo em nós, fazendo com que a gente queira exatamente aquilo que está no coração do nosso Deus. Eu queria pedir que todas as pessoas que estão já aqui nessa sala, por favor, liguem os seus microfones, liguem os seus vídeos, para que nós possamos, amém, em muitas línguas, línguas representando 5 continentes, possamos orar, possamos declarar que o reino de Deus, o conhecimento Aleluia. Da glória do nosso Deus vai encher essa terra, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Glória a Jesus. Lídia vai orar em russo. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Acho que estamos todos aqui. Eu quero agradecer a todos. Amém? São todos amigos, todos irmãos. Amém? Eu acredito que todos foram ministrados pela palavra, amém, do nosso amigo Mike Shea. E eu queria que a gente pudesse agora, amém, com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção, orar a oração do Messias, orar como Jesus nos ensinou. O primeiro que vai fazer isso é o nosso amado pastor Juan Carlos, do Chile, amém? Ele vive em Los Andes, na porta terrestre da nação chilena. Eu queria que você, por favor, amado pastor Juan Carlos, você possa fazer oração, amém, em espanhol, como você recebeu dos teus pais, daqueles que evangelizaram a tua casa, que você possa orar em espanhol, amém? A oração, a mesma oração, que nós vamos falar em tantos idiomas. Por favor, querido. Saludos a todos vuestros hermanos que están ahí y pastores enlazados en esta... irmãos e pastores que estão aqui. Enlazados en esta preciosa cadena de oración. Essa preciosa cadeia de oração. Recordar que
que Dios nos ha permitido poder ser intercesores. Lembrar que Ele nos tem permitido poder ser intercessores. Recordar que la oración es una capacidad entregada por el Eterno. Lembrar que a oração é uma capacidade que nos foi dada pelo Eterno. Y sabemos que no todos en la congregación tienen esa capacidad. E sabemos que nem todos da congregação têm essa compreensão, essa capacidade. Pero quienes la tienen, Mas aqueles que a têm, tienen la gran responsabilidad de que el reino se establezca en la tierra. têm a grande responsabilidade de que o reino se estabeleça aqui na terra. Así que gracias por esta bella oportunidad de poder orar en español. Então, muito obrigado por essa oportunidade de poder orar em espanhol. Gracias, apóstol Paulo de Tarso. Obrigado, apóstolo Paulo de Tarso. Saludos desde Chile y desde los Andes a todos ustedes. Eu dou saudações desde Los Andes a todos vocês. Un abrazo. Um abraço. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amém. Y amén. Gracias. Aleluia. Com muita honra, eu quero receber aqui Seymour Owan, que o Senhor enviou do Haiti aqui para o Brasil para ser uma bênção para a nossa nação. Os haitianos são muito bem-vindos no Brasil. Os haitianos são uma resposta de bênção de Deus para a nossa nação. Com muito amor e gratidão, Seymour, nós te recebemos e queremos que você possa orar como Jesus nos ensinou. Shalom, pastor Paulo. Eu agradeço para todos essa oportunidade, o pastor Michael, o pastor Gilma, ou para esta oportunidade, para hoje, para nós participar nessa festa. Uma grande alegria para nós participar disso aqui. Agora a gente vai começar a fazer uma oração na idioma do crioulo do Haiti, mas eu acho que é uma coisa que é bem bonita, porque é todo mundo que vai fazer uma oração num idioma diferente, né? Amém. Então a gente vai começar agora. Papa nous qui dans ciel, demande aussi pour vous respecter non. C'est pour venir faire volonté ou faire sous terre pour dans ciel. Mais nous besoin chaque jour. Ba nous ni jodi. Pardonnez ça nous faire autant que nous pardonner monde qui fait quelque chose. Pas quitter nous tomber dans la tentation, Seigneur. Délivrez-nous avec tout ça qui mal. Amen. Parce que toute gloire, toute louange, c'est pour hier. Amen. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Que honra poder orar com você, querido. A mesma oração que o nosso rei nos ensinou. Eu queria, por favor, eu não estou vendo ainda o Simão Bunga aqui. Amém. Estou te vendo agora. Amado Simão Bunga, enviado pelo nosso Deus para a nossa nação brasileira desde Angola. É uma honra te ter aqui. Você é uma resposta de Deus para a nossa nação. Nós te recebemos com honra e com gratidão por Deus ter te enviado para a nossa nação. Queremos orar com você no dialeto que você aprendeu dos teus pais, a mesma oração que nós aprendemos de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Sou Simão Bunga, oriundo de Angola, residente no Brasil. Eu vou fazer a oração numa língua que se chama Lingala, um dialeto africano predominante no Congo Democrático, no norte de Angola. E é a oração, é a língua que eu aprendi dos meus pais e vamos orar juntos, não é? Vou começar agora. Tata na biso ya likolo,
kombo na yo ezwa lokumu, bokonzi na yo eya. Nyonso oyo olingi esalama awa na se, ndenge esalamaka na likolo. Pesa biso lelo bile oyo ekoki. Limbisa mabe na biso, ndenge tolimbisaka bato basalaka biso mabe. Kotika monguna ameka biso te, kasi bikisa biso na mabe. Po bokonzi na yo ya nguya pe ya lokumu eza ya yo seko na seko. Amen. Amen. Aleluia. Amém, amém, amém. Ser exaltado em todas as línguas, em todos os povos, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as nações, Yeshua. Glória a Jesus. Agora um amado nosso brasileiro enviado por Deus à Suíça, amém, a Suíça francesa, Davi de Moura, por favor, amado, ligue o teu microfone. Nós queremos ouvir você orar em francês conosco, a língua do teu envio. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci parce que nous croyons, Jésus, que tu es là, en train de faire cette connexion entre le peuple de tout le monde, les Brésiliens qui sont partout, Senhor. Merci. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que faz essa conexão. Pessoas de nações diferentes, Senhor, intercedem como Messias. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu amigo apóstolo Paulo de Tarso. Que Deus te abençoe, que Dieu te bénisse richement. Glória a Jesus. Amém. Eu queria, por favor, pedir que o nosso amado Fábio Mota, chamado pelo Senhor para a Itália, enviado do Brasil para a Itália, hoje em Portugal, por estar se preparando, que você pudesse orar na língua do teu chamado, Fábio, querido. Glória a Deus. Amém. Uma honra estar aqui com vocês todos. Muito emocionado também de ver todos meus queridos aí juntos. Nesse momento tão especial de Shavuot, onde nós estamos sentindo o poder do Senhor nos cobrir com o seu poder. Eu queria orar, então, na língua dos meus avós, dos meus bisavós, na língua italiana. Vamos lá. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il suo nome, venga il suo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano ci dà oggi, perdonarci mentre perdoniamo quelli che ha offeso, e non ci lega alla tentazione, e ci libera da ogni male. Perché il tuo è il potere, l'onore e la gloria nei secoli dei secoli, nel nome di Gesù Cristo di Nazaré. Amém. Amém, amém. Ser exaltado sobre tudo e sobre todos. O nome de Yeshua, nome sobre todo nome. Aleluia. Queria convidar, por favor, o amado Roger Anderson, enviado do Brasil para a Alemanha, que você possa, por favor, Roger, ligar o seu microfone e orar na língua do teu chamado. Amém. Estão me ouvindo bem? Sim. Amém. Bom estar aqui em tudo isso que Deus está fazendo. Amém. Unser Vater im Himmel,
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amém, amém, amém. Um só coração, um só Deus, um só Espírito. A oração que Yeshua nos ensinou. Aleluia. Eu queria muito honrosamente pedir que o nosso amado Kazu, filho de japoneses enviados, amém, pelo Senhor ao Brasil, pudesse orar na língua dos seus antepassados, amém, em japonês, como Jesus nos ensinou. É uma honra, apóstolo Paulo, eu poder orar na língua que os meus pais me ensinaram. Vamos estar orando. Shuno inori. Ten ni orareru watashi tachi no chichi o mina ga seitou saremasu you ni, mikuni ga kimasu you ni, mikokoro ga ten ni okonawareru tori,地にも行われるように、私たちの日ごとの過程を今日もお与えください。私たちの罪をお許してください。私たちの人を許します。私たちの誘惑に陥らせず、悪からお救いください。Amém. Amém. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Eu queria pedir que, por favor, a Lídia Bispo, que recebeu um chamado para trabalhar com o idioma russo, que possa orar, amém, como Jesus nos ensinou em russo. Por favor, Lídia. Amém. Большая честь для меня, да, uma grande honra para mim estar aqui com todos. Помолимся, давайте помолимся, да, vamos orar. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Amém. Glória a Deus. Slava Bogu. Glória a Deus. Por favor, eu queria pedir que o nosso amado Ricardo Acauí, os pais cristãos, eles deixaram a terra onde nasceram, a terra de Israel, a cidade de Tel Aviv, para não ter que lutar com os judeus na Guerra da Independência. Deus os trouxe para o Brasil, e aqui no Brasil, eles têm permanecido na fé em Cristo Jesus. Ricardo Acauí, árabe, vai orar na língua dos seus antepassados, amém? Na língua que Deus deu ao teu povo. É uma honra podermos invocar junto com você, meu irmão querido, o nome de Jesus e o nosso Deus e Pai, o nosso único Deus. Ricardo, por favor. Shalom a todos, é uma honra, obrigado pelo convite, é uma honra, realmente. Pai nosso que estás no céu, Abaana, Alev, Fil, Samawat, Liá, Takadas, Ismak,
Liati, Malaku, Tak. Litakun, Mashi, Atak. Kama, Fil, Samaa. Kavelika, Alal, Ard. Atina, Rubizana, Kafaf, Yaumina. Uar, Fir, Lana. Tunubana, Urratayana. Kama, Narnur, Narfir, Liman, Hatia, Ilaina. Uala, Tud, Rina, Fil, Tajerib. Laekem, Najina, Minal, Sharir. Lain, Laka, Almuk, Ual, Qua, Ual, Majid, Ila, Abak, Il, Abadim. Amém. Eu queria convidar, por favor, Michael Malachi, Yehudi, judeu, amém, enviado do Brasil para a terra dos seus antepassados. Ele fez aliar, ele voltou para a promessa que o nosso Deus tinha para ele e para sua casa. E ele vai orar em hebraico, como Yeshua nos ensinou. Shalom, shalom a todos, glória a Deus. Queria agradecer primeiro ao Senhor por todas as coisas, agradecer ao apóstolo Paulo e aos organizadores pelo privilégio de poder participar dessa festa, da entrega do verbo e da entrega do Espírito, né? O verbo e o Espírito foram entregues nessa festa, a palavra e o Espírito. Muito emocionado, eu vou orar na língua que provavelmente Nosso Senhor ensinava no Sermão da Montanha. Muito provavelmente. Avinu Shebashamai Itkadash Shimcha, Tavo Malchutecha Yaseh Chetzonecha, Kevashamayim Ken Baaretz, Et Lechem Chukenu Tem Lanu Hayom, Ushlach Lanu Al Hatayenu, Kifi Shesolechim Gam Anachnu Lechotem Lanu, Ve'al Tivienu Lidei Nisayom, Kiim Haletzeinu Min Hara, Kilecha Hamam Lacha Hagevurah Ve'hatiferet Leolamei Olamim. Amém. Amém. Orando. Ô, Paulo. Pois não, você não orou em inglês. É. Perdão. Pois foram Sem problema, mas eu não vou deixar passar. É muito de Deus. Missionários americanos vieram nos ensinar a orar o Pai Nosso, amém? Em português, mas eles falavam inglês. E nós somos gratos, amém? Aos Estados Unidos e aqueles que vieram para nos ensinar nas verdades do reino. Assim como nós cremos que nós vamos nas nações da terra ensinar as verdades do reino, nós vamos ensinar aquilo que nós recebemos de Jesus a orar como ele nos ensinou. Por favor, olhe em inglês, Mike. Perdão. Nossa, que isso. Eu também quero agradecer aos irmãos. Eu estou emocionado aqui, junto com todos. Só para dizer uma coisa que eu aprendi nessa caminhada sobre essa oração. O livro de Mateus é um dos únicos livros do Novo Testamento que foi escrito também em hebraico, não somente em aramaico. Então, quando o nosso amado Miguel fala, nós temos o Evangelho de Mateus em hebraico. É muito provável, sim, que ele falou ali perto do lugar tradicional ali em Israel, mas falou em hebraico. E eu louvo a Deus que, nesse momento, posso orar com os irmãos. Our Father, who art in heaven, you reign in heaven from your throne, and yet you are present everywhere. Hallowed be thy name, as it was in Egypt, in Israel, be it hallowed in every nation. Let your kingdom come.
And let your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we have forgiven those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us from the prince of this world. Deliver us from the spirit of the power of the air that is work in the sons of disobedience. Deliver us from the course of this world. Deliver us from every principality and power. For yours is the kingdom, and yours is the power, and yours is the glory. In Jesus' name, amen. Amém. Todo mundo orou na língua do seu chamado, do seu envio. Eu vou orar também. Se o Michael me permitir, amém? Eu quero orar em hebraico também. Avinu שבשמיים, קדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כי בשמיים כי בארץ. את לחם חוקנו תן לנו חיון, וזלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם. אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי נהלצנו מן הרע, כי לך הממלכה, הגבורה והתפארת, לעולמי עולמי, amém. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu poder, tua glória, para sempre. Amém. 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 Em todas as nações, o nome de Yeshua seja exaltado. Aleluia. Que todos conheçam o único Deus vivo e verdadeiro. Amém.